Olá pessoal, estamos aqui em nome da equipe de língua portuguesa, eu, Ademar e o professor Rogério Curti, para comentarmos rapidamente com vocês a respeito dessa prova que acabamos de realizar, vocês realizaram, nós estamos aqui para comentar e fazer com vocês um balanço geral do que houve. Tá legal? Vamos lá, Curti. Vamos comentar aí. Nível de dificuldade da prova, turma. Nós tivemos 11 questões de nível fácil, tivemos uma questão de nível médio e tivemos 4 questões de nível difícil. A prova em si, então, entre médio e fácil, nós ficamos com 12 questões, então foi uma prova que tendeu a ter um grau de facilidade. Porém, mais na frente nós vamos comentar o que pode ter sido, dentro dessa dificuldade, o que pode ter sido o problema da prova. Curti, algum comentário a respeito do nível de dificuldade? O comentário que eu queria fazer é que, infelizmente, uma prova que não avalia, que não seleciona como aconteceu já com as provas anteriores. Esse é o único comentário, por enquanto, que eu quero fazer a respeito dessa prova específica da terceira etapa. Bom, quanto então à abordagem, a abordagem programática, nós tivemos 8 questões com cobrança de conteúdo e tivemos 8 questões com cobrança de interpretação. Numa prova com um total de 16 itens, fica aí um equilíbrio, então, de conteúdo e interpretação de 50% para cada lado, né? O que tem a tendência, então, de cobrar o conteúdo, né, das aulas nossas positivas, ter um pouco desse conteúdo e não ficar assim somente na interpretação. Curte. Nós sabemos que a prova de interpretação, essas cobranças de interpretação já é uma tendência não só da prova da UFO, mas das provas de modo geral, das principais universidades. Agora, a cobrança de conteúdo é interessante, e nessa prova aconteceu isso, que o conteúdo é aplicado, ou seja, é um conteúdo cobrado dentro do texto, não aquele conteúdo, aquela nomenclatura tradicional que se cobrava no passado. Então, é uma tendência moderna das provas de português e, nesse ponto, a prova atendeu bem. Mas não deixou, né, Curti, de cobrar a parte expositiva de sala de aula. É verdade. Aquela coisa do candidato, do nosso aluno, falar, não, isso aí não me interessa, na hora da prova só a interpretação lá, bem rasa e tal, eu vou lá, mato, fecho. Isso também, nesse ponto aí, a gente tem que exaltar essa parte aí, que houve uma cobrança sim, tá? Bom, com relação à interdisciplinaridade, nós não tivemos isso na nossa prova. Nós tivemos os 16 itens sem a interdisciplinaridade. Um texto que falava sobre a nanotecnologia, até um texto interessante, um texto moderno, um texto contextualizado, porém não tinha essa interdisciplinaridade, tá? Não é isso, Curti? Isso é um problema, porque agora vai na contramão da história, porque a cobrança é que haja essa relação entre os diversos conteúdos. Como não existe, a prova acabou, nesse aspecto, sendo bem tradicional. Então, a UFO, assim, avança em alguns aspectos, mas ainda mantém tradicional em outros, como é esse caso. E fazendo uma análise, assim, do histórico, ainda parece que, infelizmente, a UFO está um pouco distante disso, né? Muito. Não basta pegar um texto moderno e falar que é uma prova moderna. É verdade. Né? Que está fugindo, inclusive, da tendência do Enem, etc. Certo? Bom, com relação a alguns temas, né? O que a gente tem que abordar aqui? Foi um texto de caráter científico, portanto, do gênero do expor, de caráter informativo. Inclusive, Curti, retirado de um site de informação científica, né? Sim. Então, assim, de variação de texto, nós tivemos a alteração de que não foi aquele texto tradicional da revista Veja, da Folha de São Paulo, que sempre caiu e etc. Eles deram uma modificada em relação ao texto. Não é isso, Curti? Isso é um aspecto positivo, mas o que é mais importante é o que nós vamos dizer agora. Agora começam as críticas. Agora começam as críticas. Fizemos uma análise aí, agora começam as críticas. Bom, nós temos um conteúdo, pessoal, um conteúdo programático extenso. Se a gente pensar assim, né, nas nossas aulas de véspera, a gente comenta, tudo abordado, o ano todo, com sacrifício, com revisões, de um conteúdo, né, praticamente toda a gramática da língua portuguesa, tudo que a gente faz um trabalho minucioso, difícil e, né, de dedicação. O que aconteceu, Curti? Subvalorização do programa, como acontece também com frequência. Nós cobramos muito isso. Olha, o programa é feito pela própria universidade. A universidade, em vez de valorizar o próprio trabalho, acaba subvalorizando esse trabalho. Então, o programa, ele não é abordado de uma forma que avalia ou que seleciona. Fica muito na superficialidade, acaba explorando a mesma questão, o mesmo conteúdo nas 3 etapas, como é esse caso que nós vamos comentar agora, que é o caso do termo verbal.
Esse é um conteúdo que aparece na prova da primeira etapa, da segunda etapa, da terceira etapa, como aconteceu agora. Aí nós nos perguntamos, por quê? Se existem outros conteúdos que estão no programa, que são específicos do programa da terceira etapa e não apareceram. Então esse é um problema, infelizmente, é um problema recorrente na prova de língua portuguesa. E infelizmente porque a gente sabe da competência da banca, uma banca competentíssima, e quem faz a prova parece que gosta somente de verbos, gosta somente de um item ou outro, e esquece o todo, Cobra conjunções aqui e ali. Está lá assim, Coach, um dos eixos temáticos, né? Estruturação das orações e dos períodos. Então, quer dizer, coordenação, subordinação, nada disso apareceu. Né? Infelizmente, então, foi uma prova que não contemplou. Certo? Infelizmente, fica essa crítica. Esperamos que a prova melhore, né, para as próximas etapas, para os próximos anos. E obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau para vocês.